O Arquivo Histórico FG está de volta mais uma vez. Hoje eu vou relatar um resumo histórico da vida do brasileiro e mineiro Alberto Santos Dumont, inventor do avião. Meus sinceros agradecimentos para você que assistem os vídeos aqui nas redes sociais. Meu muito obrigado. Deixe o seu like, siga-me e compartilhe. Na sequência, vamos ao relato de hoje. No dia 20 de julho do ano de 1873, nascia Alberto Santos Dumont. Ele nasceu na fazenda Cabangu, antigo município de João Gomes, rebatizado como Santos Dumont, em Minas Gerais. Foi um inventor e aeronauta brasileiro, conhecido como pai da aviação. Foi o primeiro a projetar e construir um balão dirigível que decolou, contornou a Torre Eiffel em Paris e aterrissou valendo-se somente da força de um motor a gasolina. Voando no balão número 6, Santos Dumont demonstrou a dirigibilidade dos balões e conquistou o prêmio Deus-Ex em 1901, concedido pelo Aeroclube da França, sendo reconhecido como o primeiro a realizar tal façanha. A consagração de Santos Dumont veio com o 14 bis, um aparelho mais pesado que o ar, que decolou sem ajuda dos ventos, com um motor de 50 cavalos de potência, e pousou na presença dos membros do Aeroclube da França. O título de Santos Dumont foi disputado por outros aviadores ao redor do mundo, entre eles os irmãos Wright. Porém, seus voos foram realizados, segundo eles, sem a presença de testemunhas. Alberto Santos Dumont nasceu na fazenda Cabangu, em João Gomes, hoje cidade que leva o nome de Santos Dumont, em Minas Gerais. No dia 20 de julho de 1873, seu pai, Henrique Dumont, era um engenheiro francês e importante plantador de café, com fazendas em São Paulo. Sua mãe, Francisca Santos Dumont, era filha do comendador e industrial Francisco de Paula Santos. Seu avô, François Dumont, joalheiro francês, veio para o Brasil em meados do século XIX e escolheu Diamantina para morar. Santos Dumont teve 5 irmãs e 2 irmãos. Entre os irmãos, ele era o caçula e se sentia diferente dos irmãos. Aprendeu a ler com sua irmã Virgínia, estudou no Colégio Culto à Ciência em Campinas, no Instituto dos Irmãos Coppic, no Colégio Moretezon, no Rio de Janeiro. Desde criança, seu sonho era criar um aparelho que permitisse o homem voar, controlando seu próprio curso. Na adolescência, leu o livro Júlio Verne e livros de engenharia. Projetava máquinas e construía pequenos balões de ar. Em 1891, acompanhado da família, Santos Dumont visitou a França pela primeira vez no fim do século XIX. O motor a gasolina era a sensação das exposições em Paris. Santos Dumont ficou fascinado. Em 1892, após seu pai adoecer e adiantar parte da herança aos filhos,
Dumont mudou-se para Paris e começou a construir suas próprias aeronaves. Lá ele fez contato com baloeiros como Albert Chapin, que viria a se tornar o mecânico de seus eventos em Paris. Santos Dumont se aprofundou nos estudos, principalmente em mecânica e no motor de combustão, pelo qual se apaixonou à primeira vista. Em 1898, Santos Dumont construiu em Paris seu primeiro invento, um balão cilíndrico inflado a hidrogênio, que denominou Brasil, com apenas 15 kg. No dia 4 de julho do ano de 1898, o balão ganhou alturas, mas preso em uma corda. Dependia do vento para se movimentar. Com o segundo balão, o Amérique, Dumont venceu uma competição no Aeroclube da França, no qual tomaram parte mais de 11 competidores, permanecendo no ar por mais de 23 horas. Porém, a dirigibilidade era o que realmente interessava a Santos Dumont, que continuou pesquisando. Em 1906, Santos Dumont competiu em outras duas apostas promovidas por filantropos que premiariam quem conseguisse decolar por meios próprios sem ajuda da velocidade dos ventos, como ocorria com os balões, e sem ajuda de mecanismos externos, a exemplo das catapultas. A aeronave mais pesada que o ar deveria voar, ao menos por 100 metros, sem acidentes. O pouso deveria ser em um terreno plano e horizontal, sem auxílio do vento para planar e sem dispositivos externos. O feito seria observado por uma comissão de especialistas previamente convocados pelo Aeroclube da França. No dia 12 de novembro do ano de 1906, às 16 horas e 45 minutos, Santos Dumont decolou do Parque dos Bagatelle, em Paris, pilotando o avião 14 bis com um motor de 50 cavalos, com uma altura de 6 metros. Voou 220 metros para aterrissar. Dumont desligou o motor para perder a potência e guiou o 14 bis. Quando a asa direita tocou no solo, sofrendo algumas avarias. Em 1907, Santos Dumont construiu o Demoiselle, cujo desenho serviria de modelo a todos os projetistas que se seguiram. Tudo nela era obra de Dumont, inclusive o motor. O Demoiselle foi um dos menores e mais baratos aviões da época. Sua intenção era fabricá-los em larga escala, e a aeronave foi então fabricada em várias oficinas. Em 1910, na primeira exposição da aeronáutica realizada no Grand Palais de Paris, o Demoiselle foi um sucesso. Ainda em 1910, Dumont encerrou sua carreira e passou a supervisionar as indústrias que surgiram na Europa. Porém, Dumont adoeceu e resolveu voltar ao Brasil. No dia 8 de dezembro do ano de 1914, ao ver seu invento ser usado para bombardear a cidade de Colônia, na Alemanha, durante a Primeira Guerra, Dumont se decepcionou. No Brasil, sua tristeza aumentou
quando o aeroplano foi usado para fins militares durante a Revolução de 1932, quando o exército massacrou os separatistas paulistas com bombardeios. Com esclerose múltipla e depressão, Santos Dumont se suicidou em um hotel no Guarujá, enforcando-se com uma gravata. Para não manchar a imagem de Dumont, o governo divulgou que ele teria sofrido um infarto. Alberto Santos Dumont faleceu no dia 23 de julho do ano de 1932, no Guarujá, no estado de São Paulo. A casa da Rua do Encanto, número 22, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que foi residência de verão de Santos Dumont, e hoje se transformou em um museu que conta com objetos originais, como livros, cartas, mobiliário, etc. Os degraus da escada da entrada da casa foram feitos para se entrar com o pé direito. Dumont deixou 2 livros, o Dans Lair, 1904, e O que vi e o que nós veremos, de 1918.